Paz, seus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, capítulo 1 da Epístola Universal de Tiago. Capítulo 1, versículo 19. Terceira mensagem desta série, Tiago, a Epístola da Fé Ativa. Nós vamos meditar hoje do versículo 19 ao versículo de número 27. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Quem encontrou pode confirmar dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Podeis tomar assento. Na terceira mensagem desta série, eu quero falar com você sobre como saber se sou um cristão autêntico. Como saber se sou um cristão verdadeiro? Como saber se eu estou vivendo de fato a verdadeira religião? A ênfase de Tiago na última parte deste capítulo 1 é sobre o auto-engano. O crente, ele ser enganado pelo diabo é uma coisa. Agora, o cristão, ele peca enganando-se a si mesmo, é uma coisa muito mais séria. E por que é muito mais sério? Porque ele pensa que o que ele está fazendo é correto. Ele pensa que ele está correto diante de Deus, quando na verdade ele não está. Ele pensa
que ele está agindo de forma certa, quando na verdade ele não está. Ele pensa ainda que ele é o crente mais santo da igreja, quando na verdade ele não é. Entendeu ou não? E muitas pessoas, nestes últimos dias, estão vivendo dentro das igrejas, pensando que estão salvas, quando na verdade não estão. Estão vivendo dentro da igreja, pensando que estão indo para o céu, quando na verdade não estão. E Jesus falou disso. Olha Mateus capítulo 7. Eu estou na introdução. Olha Mateus capítulo 7. Versículo 22 e 23. Diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pensavam que ser salvo é ser usado. Pensavam que estar caminhando para o céu era profetizar, era expulsar demônios, era curar. Mas Jesus está dizendo: não, a vida cristã, ser um cristão verdadeiro é muito mais do que expulsar demônio, é muito mais do que profetizar, é muito mais do que ser usado nos dons espirituais. A vida cristã é relacionamento com Deus. Estão vivendo dentro da igreja, estão caminhando, achando que estão salvas, e Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Muitas pessoas pensam que são espirituais e não são. Olha Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que é isso? É estar distante de Deus. Os crentes laodicenses pensavam que o fato de serem ricos, de serem poderosos, era sinal da bênção de Deus. Eles estão dizendo: não precisamos de nada. Muitos estão assim, se colocando em um patamar de espiritualidade, mas não sabem que estão distantes do Senhor, não sabem que são cegos, que são pobres, que são miseráveis e que estão nus. E o que é interessante é que a análise humana com relação a si, no texto, ela é enganosa,
porque a análise humana diz: eu estou rico e eu não preciso de nada. Mas a análise divina, a análise do céu, que é a verdadeira análise, que é feita por quem nos conhece na intimidade, ele diz: você é infeliz, você é pobre, você é miserável, você é cego e você está nu. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. A verdadeira religião, ela está centrada na palavra de Deus. E quais são as evidências de um cristão verdadeiro? Tiago vai nos mostrar. Um crente verdadeiro, ele tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Veja comigo neste primeiro capítulo, o versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Do 22 ao 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O verdadeiro crente tem a sua vida centrada na palavra. E nestes versículos que lemos, Tiago nos ensina 3 verdades vitais. A primeira verdade que Tiago nos ensina nestes versículos que nós lemos: o verdadeiro crente é aquele que nasce da palavra de Deus. Você precisa entender aqui que a palavra neste momento, ela é semelhante, a palavra divina aqui é semelhante a uma semente. E quando ela é aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo, acontece o milagre do novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos de Deus uma nova natureza, uma nova vida. Você foi gerado, o texto diz, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra da verdade. Mas olha o versículo 21. E no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Isso aqui é muito interessante. E por que isso aqui é muito interessante? Porque, como eu disse anteriormente, a palavra de Deus é comparada a uma semente. O coração do homem, e homem, aqui não é homem do sexo masculino, é ser humano.
Homem no sentido de raça humana, de humanidade. E o coração do homem aqui é comparado a um solo, a uma terra. Quando nós lemos Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, onde tem ali a parábola do semeador, Jesus ele nos mostra alguns tipos de solos. Depois você com calma lê e você vai entender. Agora tem um porém. Ninguém pega a terra do jeito que está e joga a semente nela. A terra primeiro precisa ser o quê? Precisa ser o quê? Precisa ser o quê? Trabalhada. A terra primeiro precisa ser trabalhada. A terra primeiro precisa ser preparada. A terra primeiro precisa ser adubada, preparada para receber a semente. O coração do homem da mesma forma. A palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Um coração mau não pode receber uma semente boa. Ele precisa ser preparado. Ele precisa ser trabalhado. O texto diz: despojando-vos, ou despindo, ou deixando toda impureza, todo acúmulo de maldade, tudo aquilo que pertence à velha natureza, tudo aquilo que está ligado ao velho homem. E por que o coração? Porque o coração é o centro das emoções, do intelecto e da vontade humana. O cérebro vai colocar em execução aquilo que brotou no coração. O pecado brota no coração, o desejo pelo pecado brota no coração. A malignidade do ser humano é gerada no seu coração. Por isso que quando a gente vai ler Ezequiel, o texto diz que o Senhor iria tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque o que o texto está dizendo? O texto está falando de uma transformação. O coração de pedra representa o coração endurecido, o coração enrijecido pelo pecado, o coração que Deus não tem acesso. Mas a Bíblia também mostra, assim como ela mostra o coração duro como uma pedra, ela mostra a palavra de Deus como um martelo que esmiuça a penha. Não existe coração duro que a palavra de Deus não quebre, não despedace. Não existe coração duro que a palavra de Deus não entre e não transforme o coração do ser humano. Aleluia. Agora, Tiago também nesse versículo 21 nos ensina a atitude correta para receber a palavra. E aí ele vai dizer: acolhei com mansidão a palavra em vós, a palavra em vós, implantada. Em algumas traduções vai dizer enxertada, inserida. Acolhei com mansidão. E como eu posso acolher com mansidão a palavra? Primeiro eu preciso estar com o coração propenso a ouvir a palavra. Segundo, eu preciso entender que essa palavra, ela é a vontade direta de Deus para a minha vida. De modo que quando eu desprezo a palavra, eu estou desprezando o próprio Deus. Você já parou para pensar que isso é sério demais? As pessoas
pessoas não dão a menor importância para a Bíblia. As pessoas da nossa geração estão preocupadas e são atraídas por culto de louvor, por louvorzão, por oba-oba, por isso, por aquilo, mas quando é palavra de Deus sendo ensinada, não há interesse. Há até mesmo por parte de alguns rejeição, e quando eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando o próprio Deus. Por quê? Porque Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus disse que a palavra é a verdade. Então, se Ele é a verdade, a palavra é a verdade, a palavra que nós temos em mão é Cristo, é a vontade do Senhor, é o próprio Deus colocando na minha mão, na sua mão, a sua vontade, a sua direção para a nossa vida. E quando eu rejeito, eu estou rejeitando o próprio Deus. O próprio Deus. Não fazer caso da palavra é tratá-la com descaso. É tratar com descaso o próprio Deus. Eu não consigo entender, aceitar, conceber que um crente que se diz salvo passe a semana inteira sem pegar a Bíblia para ler. Pegue a Bíblia para ler só no dia do culto, enquanto está na igreja. É inaceitável. É inconcebível. Como que eu posso dizer que estou caminhando para o céu se eu não estou meditando na palavra que me conduzirá ao céu? E outros recebem a palavra, e principalmente quando é uma mensagem dessa, um pouquinho mais forte, não a recebe com mansidão. Fica brigando no seu interior, no seu coração, como se Deus não revelasse para quem está pregando. Ouve a palavra e chega depois do lado de fora da igreja. Não é assim não. Pastor, é muito chato. O pregador hoje não estava pregando uma mensagem dessa. Sabe o que eu acho interessante? É que Moisés tinha contato direto com Deus, ouvia de Deus e transmitia ao povo. E quando Moisés transmitia ao povo a vontade de Deus, e o povo agia com rebeldia, desobedecendo, Moisés ia orar a Deus, Deus dizia para ele: Moisés, se preocupa não, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Rejeitar o ensino das Escrituras, rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: como que você quer ir para o céu que Deus habita, rejeitando o próprio Deus que está falando com você por intermédio da palavra? Se eu rejeito Deus aqui, eu não estarei com Ele lá. Depois da morte talvez dê tempo. Não, não vai ter. Não existe purgatório, isso é falácia, isso é heresia. Morreu, segue-se o juízo. A morte não muda o curso da situação.
Se você estiver vivendo distante de Deus aqui, depois da morte você permanecerá distante de Deus na eternidade. Se você tem intimidade com Deus aqui, depois da morte você permanecerá perto dele lá na eternidade. A época, o período, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde as pessoas não estão considerando o que é pregado. Estão brincando de ser crente. Estamos vivendo um tempo que Paulo já havia predito, que as pessoas teriam como que comichão nos ouvidos, não querendo ouvir a verdade do Evangelho, que irão amontoar para si doutores segundo a sua própria concupiscência. E o que é isso? Eu estou vivendo uma vida de pecado. Eu não quero viver a vida que é da maneira que é ensinado. Então eu vou para uma igreja onde se prega o que eu gosto de ouvir. É amontoar para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Aqui ninguém mexe com o meu pecado, então eu vou continuar vivendo aqui. É aqui o meu lugar. Aqui só prega bênção, aqui só prega vitória, aqui só prega chave de carro, chave daquilo e daquilo outro. Ninguém aqui confronta pecado, então eu posso viver em paz aqui. Aqui é o meu lugar. Eu digo a você que enquanto eu for pastor dessa igreja, você gostando ou não, o verdadeiro evangelho será pregado. Aleluia. A verdadeira palavra será pregada. Você gostando ou não da mensagem, eu não estou nem um pouco preocupado. O que importa é eu botar o meu joelho no chão, orar e sentir a graça do meu Deus. É eu chegar na minha casa, botar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, com o meu sentimento de dever cumprido. Preguei a verdade da palavra. Se você vai absorver ou não, já é um problema seu. Quando eu recebo a palavra com mansidão, que é a disposição correta, que a palavra mostra, que Tiago nos ensina, que nós devemos receber a palavra, ele também vai nos mostrar o resultado dessa recepção. E qual é? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então salvação não é simplesmente estar dentro da igreja. Salvação é acolher, é receber a palavra de Deus de maneira correta, aplicá-la na sua vida. Paulo disse isso para Timóteo, que ele sabia as sagradas letras, que ele havia aprendido desde a sua meninice sobre as sagradas letras, e que ela era poderosa para torná-lo sábio para a salvação. A palavra recebida nos conduz à salvação. A palavra recebida nos leva a nos aproximar de Jesus. Mas nos versículos que lemos, existe ainda uma terceira verdade que Tiago nos mostra. E qual é? O verdadeiro crente não só ouve a palavra, mas ele pratica a palavra. Do versículo 22 ao 25 que lemos, Tiago vai nos dizer que não basta ler a palavra, é preciso praticá-la. Tiago vai nos dizer que não basta ter conhecimento, é necessário também a prática da verdade. E ele vai nos mostrar nesses versículos que existem grandes benefícios em praticar a palavra.
Versículos 23 e 24, ele vai mostrar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A palavra agora aqui não é mais comparada a uma semente, mas ela é comparada a um espelho. E qual é o propósito do espelho? O propósito principal do espelho é o autoexame. Ninguém sai de casa sem olhar o espelho. E quando você olha no espelho, você olha para quê? Para ver se o cabelo está penteado. Não no meu caso, porque eu não tenho cabelo. Mas no meu caso é para arrumar a gravata, para ver se a gravata não está torta, para ver se a camisa está bem passada, se a roupa está arrumada, está adequada. Você faz uma autoanálise. E Tiago, ele usa a imagem, ele usa a figura do espelho para mostrar que quando nós olhamos para dentro da Bíblia, quando nós olhamos para dentro da palavra e a compreendemos o que ela diz, nós conhecemos a nós mesmos, quem nós somos. Eu acho interessante hoje, porque existem pessoas que leem a Bíblia todo dia. Existem aqueles que não pegam na Bíblia semana inteira, mas existem aqueles que leem a Bíblia todo dia, mas ele não é lido pela Bíblia. Eu faço isso. Tem gente que marca a sua Bíblia toda, mas não é marcado por ela. De que adianta eu marcar textos bonitos na Bíblia, textos que me chamam a atenção, se estes textos não marcarem a minha vida de alguma maneira? A Bíblia é um espelho, eu olho para ela, e quando eu olho para ela, eu vejo quem eu sou, como eu estou, o que é que ela me mostra. Ela me mostra os meus pecados, as minhas necessidades, os meus deveres e as minhas recompensas. Eu ler a Bíblia e não refletir na Bíblia, não ser lido por ela, eu examinar a Bíblia, mas não ser examinado por ela, é perda de tempo. Quando você lê a Bíblia, você precisa deixar que ela leia você. Quando ela lê você, ela vai mostrar quem você é. Havia um senhor, um homem. Ele era muito míope, mas ele tinha a função de fazer a análise de quadros, de pinturas. E um dia ele foi convidado a participar de uma grande exposição de quadros, e ele foi. E chegando lá, ele logo começou a fazer a sua análise. E ele chegou diante de um quadro de corpo inteiro. Ele havia esquecido o seu óculos em casa, então ele não enxergava nada. Enxergava muito mal. E ele então chegou diante de um quadro de corpo inteiro, e ele começou a fazer a sua análise. Esse pintor não deveria ter usado esse modelo. Essas cores não estão combinando.
Esse modelo é extremamente rústico. O pintor errou em usar esse modelo. Começou a fazer duras críticas ao quadro de corpo inteiro. Quando então sua esposa percebeu e sussurrou no seu ouvido e disse: querido, você está diante do espelho. Sabe o que é pior? É você olhar para o espelho, ver que a roupa está suja e não fazer nada. É você olhar para a Bíblia, ela mostrar o seu pecado e você dizer: deixa assim mesmo. Não mexe não. Fica como está. Você está enganando a si mesmo. Mas existem ainda alguns benefícios. O segundo benefício que nós vamos ver aí, no versículo 25, é que nos tornamos verdadeiramente livres. Nos tornamos verdadeiramente livres. Olha o 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aí eu pergunto a você, por que Tiago chama a lei de Deus de lei perfeita e lei da liberdade? Por quê? É porque quando nós obedecemos, Deus nos liberta. Só não é liberto quem não obedece a palavra de Deus. Você quer ver? Jesus disse isso. Abre lá em João capítulo 8. Abre aí João capítulo 8. Esse texto é muito interessante. Versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Os judeus acabaram de crer em Jesus e Jesus disse para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse a quem acabou de crer nele, aos judeus que haviam crido nele: se vós, o quê? Permanecerdes na minha palavra, nos meus ensinos, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que é que Jesus está dizendo? O verdadeiro discípulo é aquele que obedece aos seus ensinos. Aí ele diz: e conhecereis a verdade. Pela obediência aos meus ensinos, vocês chegarão ao conhecimento da verdade. E essa verdade trará a vocês liberdade. Ele está dizendo ao judeu:
que viviam no judaísmo, que abandonaram o judaísmo, para agora viverem segundo os princípios de Jesus. Ele está dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra. Por que permanecer? Porque naquele momento eles estavam. Porque eles creram em Jesus por causa da palavra. Porque eles tiveram fé, e só se tem fé ouvindo a palavra. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Então eles ouviram, e por ouvirem, creram. Aí Jesus disse: se vocês permanecerem, vocês vão ser meu discípulo. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade trará para vocês liberdade. É por isso que ele chama a lei de Deus de lei perfeita, de lei da liberdade, porque quando ela é obedecida, quando ela é vivida, ela traz para a minha e para a sua vida libertação. Quem está ouvindo, mas não pratica, e vive na prática do pecado, é escravo do pecado e não é livre. Pode estar sentado no lugar de alguém livre, pode estar cantando como se fosse livre, mas não é livre, porque não pratica os ensinos da palavra de Deus. E aí ele termina, dentro desses versículos que lemos, o benefício em se obedecer a palavra. Ele vai dizer que torna-se bem-aventurado no que realizar. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. É como olhar no espelho, ver a roupa suja e não trocar. Ah, fica assim. Vamos assim mesmo. Ouvir a palavra e não praticá-la é viver, é ter uma falsa religião. O Evangelho de Jesus transforma vidas. Se eu não estou sendo transformado por esta palavra, algo está errado. E não é com ela, é comigo, é com a minha atitude, é com o que eu estou fazendo com ela. O fim disso é o engano. O fim disso é a tragédia. O fim disso é a perdição. Mas quem obedece, quem pratica, é bem sucedido em tudo quanto faz. Aleluia. Nós já ouvimos hoje o conselho, a direção de Deus a Josué. Mas eu quero ler de novo com você. Abre lá Josué capítulo 1. Do versículo 6 ao versículo 8. O texto vai dizer: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não há sucesso sem obediência à palavra de Deus.
Não há sucesso sem obedecer às verdades do Senhor. Moisés havia morrido e Josué ouve de Deus agora: meu servo Moisés é morto. Se levanta, tenha bom ânimo, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos pais que daria. A terra da promessa é você, mas você só vai obter êxito na sua empreitada se você for obediente a toda a lei que meu servo Moisés te ensinou. Se dela você não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, com Deus não dá para viver 23 horas do dia na linha e 1 hora fora dela. Essa 1 hora pode custar a sua eternidade, a sua salvação. É em todo o tempo. Medita nela dia e noite. Se alimentar da palavra. Ser totalmente dirigido por esta palavra. Mas, vamos continuar. Porque eu quero concluir esse capítulo 1 nesta noite. Porque Tiago vai ainda nos mostrar que um crente verdadeiro tem relacionamentos governados pela palavra. Olha o versículo 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Comunicação, irmãos, ela é a chave para um relacionamento saudável. E dependendo da maneira como nós nos comunicamos, nós podemos dar vida ou matar um relacionamento. O verdadeiro cristão, ele precisa saber lidar com a palavra e também com a ira. Vamos ver o que Tiago diz. Tiago vai dizer assim: todo homem seja o quê? Versículo 19, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Todo homem seja o quê? Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. A palavra pronto aqui vem do grego taxis ou taxis. É de onde se origina a nossa palavra táxi. E você só pega um táxi quando você está o quê? Com pressa. Quer chegar em algum lugar rápido. Não é isso? Esse é o significado da palavra. Rápido. Só que Tiago diz assim: todo homem, todo ser humano, seja rápido para ouvir. Você já observou que Deus te deu 2 ouvidos, mas deu para você só uma boca? Por quê? Porque eu preciso mais ouvir do que falar. Tiago diz: todo homem seja pronto, seja rápido, seja disposto para ouvir. E se tem uma coisa que hoje nós temos dificuldade é de ouvir, principalmente se aquilo que nós ouvimos não nos agrada. É uma verdade. A gente só quer ouvir o que não é, o que nos é agradável. Quando a gente ouve aquilo que não nos é agradável, a gente não gosta. Faz biquinho, fica bravo.
Mas Tiago diz que todo ser humano precisa ser rápido para ouvir, pronto para ouvir, disposto a ouvir. Porque quem ouve aprende muito mais. Mas ele segue dizendo: seja tardio para falar. Então o crente tem que ser pronto para ouvir, mas o crente deve ser tardio para falar. E a palavra tardio aqui vem do grego brades, que significa o quê? Que nos traz a ideia do quê? De uma pessoa que tem dificuldades para compreender logo de início, dificuldades intelectuais para compreender logo de início aquilo que lhe foi dito. E ela então necessita do quê? De um tempo para reflexão. O que é que Tiago está dizendo? Que devemos refletir primeiro, antes de falar. É preciso saber a hora de falar e o que falar. Qual é a análise que eu vou dizer? Que eu vou fazer, melhor dizendo. O que eu vou falar? É verdadeiro? O que eu vou falar é oportuno? É no momento exato? O que eu vou falar edifica? O que eu vou falar transmite graça a quem me ouve? Olha o que diz Provérbios 18. Provérbios 18. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu preciso saber o que eu vou dizer. Eu preciso saber se o que eu vou falar vai trazer vida, vai edificar. Existem pessoas que quando abrem a boca perdem uma grande oportunidade de ficar calado. Ou porque mentem, ou porque o que diz não edifica. Não é oportuno, não é no momento exato. Então é melhor ficar calado do que falar erroneamente. Mas Tiago vai dizer ainda que o crente deve ser tardio para se irar. E aí nós vamos encontrar a palavra brades novamente. E o que é que ele está dizendo aqui? Tiago está dizendo aqui que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. Eu preciso ponderar. Eu preciso pensar. A maior demonstração de força que um ser humano pode dar é o autodomínio e não o domínio sobre os outros. Olha Provérbios, eu gosto de Provérbios. Olha Provérbios 16. Provérbios 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E por quê? Porque quem controla a sua língua, nós vamos falar disso lá na frente, no capítulo 3, controla o seu corpo todo. É o que Tiago vai dizer. É o que a Bíblia nos ensina. E o que é que nós temos que tomar cuidado aqui com o conselho de Tiago? Com a ira.
com a manifestação da ira. E por quê? Porque a ira é destruidora, devastadora, em dois sentidos. Quando eu explodo, jogo toda manifesto toda a minha ira, ou quando eu guardo ela. Quando eu coloco para fora, manifesto a minha ira, ela gera destruição externa. Mas quando eu guardo ela, ela gera destruição interna. Ela traz enfermidades, ela traz problemas, ela traz descontentamentos, ela traz murmurações. Então Tiago diz: trate a ira com reflexos lentos, seja tardio para irar. O último ponto, último tópico: o crente verdadeiro tem suas ações religiosas dirigidas pela palavra. Olha o versículo 26 e 27. Os versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e verdadeira vai muito além de doutrinas e rituais. Ela envolve prática, ela envolve ação. Não é ouvir simplesmente. Tiago, ele é um camarada de mente lógica e de espírito prático. E aí ele está dizendo de forma direta, ele está tocando de forma direta no ponto central do problema. E ele está nos apontando o sério risco de nós sermos simplesmente, ou de vivermos simplesmente, uma religião mística, uma religião descomprometida, uma religião teórica, uma religião sem prática. Nós estamos achando que ser cristão é estar aqui, ouvir a palavra, e quando eu chego lá fora, eu vivo como se eu fosse um ímpio. Eu tenho atitudes semelhantes à dos ímpios. Tiago vai dizer que esse indivíduo vive uma falsa religião. Tiago faz o quê? Tiago coloca o prumo de Deus em nós e nos questiona: somos verdadeiros religiosos ou não? E como saber se somos? Tiago menciona 2 aspectos negativos e um positivo. E ele nos mostra aqui, e nós vamos partir para o encerramento. Tiago vai dizer que o cristão verdadeiro, ele tem controle da sua língua. Tiago alerta para o perigo do temperamento doente, para o perigo de uma língua solta. Cuidado com o que você fala e de quem você fala. Olha o que Jesus diz sobre isso. Abre lá em Mateus, capítulo 5. Versículo 22. Jesus dizendo: eu, porém, vos digo. O versículo 21 está falando
sobre o mandamento de não matarás. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus dizendo, cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala. Cuidado de quem você fala. Cuidado quem você abre a boca para criticar. Segue ainda em Mateus aí, agora abre lá no capítulo 12. Olha aí no versículo 34. Capítulo 12. Do versículo 34 ao 37, Jesus dizendo, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira tesouro bom, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado com o que você fala. É Jesus que está dizendo. Tem gente que tem o grande defeito de falar sem pensar, e se diverte com o seu defeito, e diz, eu sou assim mesmo, eu falo, depois é que eu vou pensar. Cuidado. Muito cuidado. Pense antes de abrir a boca para falar. Pense muito bem antes de abrir a boca para falar. O verdadeiro crente, ele controla a sua língua. O verdadeiro crente, ele tem vida santa. Tiago vai dizer que a verdadeira religião não é um simples ritual. Não é estar aqui fazendo de conta que é cristão. Não é um ritual. Não é um misticismo. Não é uma encenação. Mas é ter uma vida separada para Deus. Ser cristão é viver exclusivamente para Deus. Eu não estou dizendo que você vai deixar de viver uma vida social, mas você não pode colocar a vida social acima da vida espiritual. Se a vida social estiver prejudicando a vida espiritual, você precisa rever os seus conceitos. Vida santa. Se o seu ciclo de amigos te afastar de Jesus, cuidado. Mas eu vou ganhar para Jesus. Como que tu vai ganhar se tu está perdido? Ou está se perdendo? Como? Se eu chego no meio deles e a minha vida cristã não influencia eles, não faz com que eles tenham prazer, com que eles tenham vontade de conhecer esse Jesus que mudou a minha vida,
eu vou ganhar quem? Eu preciso ser ganho primeiro. Eu preciso ser achado primeiro, porque eu também estou perdido. Se quando eu estou no meio deles, eu falo igual a eles, eu me comporto como eles, eu estou perdido como eles. Ô irmão, tem crente que conta piada junto com o ímpio. Tem crente que fala palavrão igual o ímpio. Está perdido igual o ímpio. Está indo para o mesmo lugar que o ímpio. Não interessa se vem toda semana para a igreja. A palavra não está lhe mudando. E por quê? Porque você não deixa ela mudar. Marca toda a Bíblia, mas não é marcado pela Bíblia. E tem a Bíblia de uns crentes que parece aquela Bíblia de estudo em cores. A Bíblia de estudo em cores, cada versículo, cada parte da Bíblia, ela é de uma cor diferente que está relacionada a um tema específico. A pergunta é: você está marcado por esta Bíblia? Por este texto bíblico que você marcou? Eu finalizo. O verdadeiro crente, ele tem compaixão dos necessitados. Tiago não está colocando em evidência aqui uma questão doutrinária, mas ele está colocando um assunto de prática cristã. A religião é a prática da fé, é a fé em ação. E deixa eu dizer uma coisa para você, que nós seremos julgados com base nesse aspecto prático da religião. Você lê lá depois Mateus 25, do 31 ao 46. Quando nós nos olhamos no espelho, quando nos olhamos no espelho da palavra de Deus, nós vemos a Deus, nós vemos a nós mesmos e nós vemos também o próximo. Isaías capítulo 6, do versículo 3 ao 8, Isaías vai dizer assim: ele está em uma visão diante do trono. Ele diz: sou um homem, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Quando olhamos para a palavra, vemos Deus. Quando olhamos para a palavra, vemos nós mesmos. Sou um homem de lábios impuros. Quando olhamos para a palavra, vemos o próximo. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando eu olho para a Bíblia, eu preciso enxergar estes três elementos: eu mesmo, Deus e o próximo. Eu finalizo. Palavras não substituem as obras. Abre aí 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Primeira de João, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 18. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta:
que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Fica de pé, por favor. Como saber se eu sou um autêntico cristão? Sua vida está centrada na palavra? Seus relacionamentos são governados pela palavra? Suas ações religiosas são dirigidas pela palavra? Se sim, você está no caminho certo. Se não, é hora de rever os seus conceitos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.